Boa tarde, internautas, seguidores aí do Popular no Facebook. Sou Márcio Leijoto, editor aqui do Popular. Hoje, na entrevista, estou com a delegada Silvana Nunes. Ela é presidente aí do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Goiás. E ela veio falar com a gente sobre o futuro da Polícia Civil aqui em Goiás, agora com o governador eleito Ronaldo Caiado, né, assumindo a partir de janeiro. Tem uma lista tríplice do Sindepol com três nomes aí de delegados para assumir o comando da Polícia Civil, e ela vai falar um pouco sobre essa lista, sobre o que esperar da Polícia Civil nos próximos anos. Boa tarde, doutora Silvana. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os internautas. Muito obrigada por essa oportunidade, para nós explicarmos para todos aí o que significa isso para nós. A lista tríplice, ela aconteceu no dia 7 de novembro, né? Nós colocamos a categoria para votar em 3 nomes, a categoria dos delegados de polícia, para votar em 3 nomes, os quais os delegados da ativa e aposentados identificam hoje como nomes que tenham liderança, competência e perfil para assumir o cargo de delegado-geral da Polícia Civil. Né? E foram, desses 3 nomes, nós encaminharemos, nós já encaminhamos um expediente para a equipe de transição do governador eleito, Dr. Ronaldo Caiado, para que, caso ele queira atender a lista, tenha essa indicação desses 3 nomes de excelência que constam ali. E nós queremos deixar claro, tanto para o pessoal do governo, como para todos, que não é obrigatório, né, a indicação de um desses 3 nomes por parte do governador. Nós seguimos uma tendência que hoje a lei define e obriga para o Ministério Público, mas que já é uma tendência tanto no estado de Goiás, que já vem sido acatada, como em outros estados e outros órgãos. Por exemplo, o Ministério Público da União também não tem essa obrigatoriedade legal, mas o presidente da República tem atendido a lista. Nós temos agora o estado de São Paulo, o governador eleito escolheu um dos 3 nomes da lista para exercer o cargo de delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Brasília, a mesma coisa. E aqui em Goiás, os últimos 3 delegados gerais, inclusive esse que agora está atuando, eles constaram das listas tríplices que foram realizadas por nós. Joia. E os últimos 3, desde que quando foi o primeiro ano, a senhora se lembra? Começou no ano de 2012. Começou com o Dr. João Carlos Gorski, como que figurou entre as 3 listas, e o nosso ex-governador escolheu o nome dele. Antes não tinha lista ou o governador não seguia a lista? Não, a gente não tinha esse hábito de fazer a lista. Outros estados começaram a fazer e nós seguimos a mesma tendência. E embora não seja obrigatório, Márcio, como nós estávamos conversando aqui, é muito interessante para o gestor, para o líder, para o governador, para o secretário de Segurança Pública, ter ali um termômetro de entre os 346 nomes, que são a quantidade de delegados de polícia hoje da ativa, que ele saiba que entre estes, quais são aqueles que tecnicamente a categoria enxerga como uma futura liderança. Entendi. A gente pensa que isso é um fator muito positivo, e isso também, de certa forma, nos traz assim uma segurança, caso o governador opte por escolher entre os 3 nomes da lista, de um nome que a gente conhece com perfil muito mais técnico do que necessariamente político. É muito mais voltado para questões de liderança, de conseguir liderar toda a equipe, delegados, agentes, escrivães, papiloscopistas, porque a gente sabe que para liderar tem que ter vocação também, né? Então a gente consegue identificar essa vocação ali no dia a dia do trabalho. Na votação da lista tríplice, todos votaram, todos os delegados? Não é obrigatório votar, mas nós temos hoje 346 delegados na ativa e votaram 303 delegados. Então, 87% dos delegados da ativa hoje
impregnaram lá a sua vontade, o seu voto, um número bem significativo. Né? Esse ano, nessa vez, teve 3 listas tríplices, né? Teve a do Sindepol, teve a do Simpol e teve da Ugopost, né? Que são outras entidades aí da área da polícia. São todas entidades de servidores da Polícia Civil. O Sindepol agrega apenas os delegados de polícia. Nós já temos essa tradição de fazer a lista desde 2012, como eu te expliquei. O Simpol é o Sindicato dos Agentes Escrivães e Papiloscopistas. A lista deles coincidiram os 3 nomes deles da nossa. Só não na mesma ordem. Só não na mesma ordem. E a lista da ADPEG e da Ugopost tiveram 3 nomes, 2 diferentes e um coincidiu. Mas é interessante nós tentarmos traçar o perfil e o porquê dessa distinção. O Simpol e o Sindepol é composto pela maioria do pessoal hoje da ativa, dos que ainda estão desenvolvendo os trabalhos na polícia. A ADPEG, que é a Associação dos Delegados, e a Ugopost, a maioria deles são aposentados e pensionistas. Então, muito naturalmente, eles escolheram aqueles nomes de excelência também, que eles se recordavam, que trabalharam com eles na época em que eles estavam na ativa. Esses delegados que foram escolhidos, todos eles se apresentaram, né, se candidataram. Isso é interessante, que pelo primeiro ano eles apresentaram propostas e se candidataram. Antes seguia só os delegados de classe especial que concorriam, independente se tinha interesse ou não. É bom, ficou muito mais claro para nós quem realmente quer e tem garra e força para administrar a Polícia Civil, que é um desafio, vamos dizer, e apresentaram propostas assim, até umas diferentes da outra, porque cada um tem um perfil, mas bem interessantes mesmo, para que futuramente, caso o governador escolha um deles, até que nós possamos cobrar aquelas propostas ali que eles traçaram na época de apresentar os seus nomes. Entendi. Né? O fato dos 3 delegados estarem na lista do Sindepol, que é delegado, do Simpol, que são os agentes, escrivães, papiloscopistas, indica que são 3 nomes com apoio de toda a Polícia Civil, né? Indicam que foi muito interessante essa coincidência. Nós temos os nomes, a gente não falou até agora, né? Na lista do Sindepol apareceram como primeiro lugar Dr. André Ganga, que hoje é o SPJ, segundo o Dr. Odair, que hoje compõe a Força Nacional, e o Dr. Danilo Fabiano, que é tido como homem da inteligência da Polícia Civil. Na lista do Simpol apareceram esses 3 nomes também, mas em outra ordem, colocando o Odair na frente do André e o Dr. Danilo em terceiro. Mas mais interessante do que essa ordem é deixar claro que para nós não faz diferença a ordem, porque cada um vota em 3. É aquele, dentre todos os delegados da ativa que podem ser delegados gerais, 3 deles importam para mim como delegado geral. 3 deles eu aceitaria, eu acredito, eu aponto como que tem um perfil para ser o próximo delegado geral. Então, assim, é por isso que tem que ter essa lista tríplice para que o governador, caso entenda viável, ele poder ter uma opção de escolha lá. Para o cidadão, o que o cidadão ganha com isso, escolhendo dentro dessa lista tríplice? Bem, embora pareça que seja apenas uma indicação de cargo, é extremamente relevante isso para o futuro da Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia que ela é eminentemente investigativa, né? Ela precisa, para se investigar, seja qualquer indivíduo que for, desde um cidadão que mora ali numa viela, até mesmo um deputado, nós temos que ter independência e autonomia. Quanto menos a Polícia Civil for atrelada a questões político-partidárias, menos ingerência tiver, mais uma polícia eficiente para investigar principalmente crimes de corrupção nós teremos. Então a gente, assim como nós esperamos da Polícia Federal, então nós temos nessa escolha da lista uma tendência. A categoria pede assim, precisamos de uma polícia mais autônoma, mais independente, e queremos ajudar o governador a escolher uma pessoa que tem esse perfil. Entendi. Esse perfil eminentemente idôneo, esse perfil de independente de lado, partido.
né? Que a categoria enxergue ele como tal. Isso tem uma resposta, a resposta é dada na liberdade que esse delegado geral vai dar para que toda e qualquer investigação seja tocada de maneira séria. Mas é uma autonomia relativa, porque assim, não tem uma legislação que coloque a Polícia Civil como um poder tipo o Ministério Público, né? Seria uma autonomia, sim. Deixa a polícia trabalhar. Né? Seria uma autonomia, sim. Não é uma autonomia financeira, que nós não temos, nós dependemos, né, da verba do Poder Executivo, mas uma autonomia funcional, assim como tem a Polícia Federal. Né? É uma autonomia, assim, de não haver ingerência naquele procedimento, naquele inquérito qual... Como foi nas indicações anteriores? Porque nas indicações anteriores o governo atendeu, escolheu o nome da lista tríplice, né? Sim. Mas vocês conseguiram, você notou essa autonomia, essa independência? Bem, comparado com o que a gente já teve na polícia no passado, nós tivemos um avanço extremamente significativo, principalmente ligado aqueles investimentos da área de inteligência. Exemplo, na primeira escolha do delegado-geral, que foi o Dr. João Carlos Gorski, ele era um homem da inteligência. Nós, policiais, já entendemos que nós temos que investir nessa tecnologia e nessa nossa capacidade para nós irmos além. Investigarmos principalmente organizações criminosas, crime de corrupção, lavagem de dinheiro, quebrar essas quadrilhas tem que ser com serviço de inteligência. Então nós já tivemos um avanço muito grande no investimento da área de inteligência, que isso gerou para nós hoje assim, consequências muito positivas para a capacidade de investigação. Então nós vemos realmente, nós percebemos sim uma mudança, gostaríamos que isso virasse uma tendência, lógico, sem desrespeitar a autonomia máxima do governador em poder escolher quem ele quiser, mas nós não poderíamos deixar de levar ao futuro governador, doutor Ronaldo Caiado, que tem um desafio enorme aí pela frente, uma sugestão para auxiliá-lo na equipe dele. O Caiado, ele já deu alguma sinalização para vocês com relação à lista? Nós já encaminhamos a nossa lista, inclusive ele está ciente, nós estamos tendo contato com o pessoal da equipe de transição dele, que está nos recebendo. Ele tem ciência, inclusive, dessas 3 listas, que ele vai observar, creio que nós todas, né? Importante. No outro nome, não vou deixar de falar, que são nossos colegas, na lista da Algopócio e da Adpego, nós tivemos o Dr. Josemar, em primeiro lugar, que hoje é o delegado regional, um excelente colega, o Dr. Alzemiro, que hoje é o Delegacia de Divisas, e em terceiro nome, que foi o nome também que coincidiu com todas as listas, que é o nome do Dr. Danilo Fabiano, que é mais ligado à área de inteligência. Joia. Então, uma coisa que também depende até para escolher a lista, o delegado, é escolher o secretário de segurança, né? Você sabe dizer alguma coisa? Como é que está? Vocês estão participando da negociação, da indicação de nome? Eu imagino que não. Nós vamos nos limitar, por hora, a pelo menos passar essa indicação dos 3 nomes para a delegado-geral, que é a nossa instituição, até onde vai a nossa instituição máxima. Nós ainda não temos ciência, eu creio que isso realmente tem que ser uma escolha do perfil e da confiança do governador, né, o nome do secretário, mas nós acreditamos, estamos confiantes que o governador, até por todo o perfil dele e pela vida pregressa dele na política, que ele vai escolher sim um nome bom. Nós sabemos do interesse do Dr. Ronaldo Caiado em focar na segurança pública. Mas vocês têm um perfil assim do que vocês esperam do próximo secretário de segurança? Vocês, a categoria? O que a gente sempre espera no secretário de segurança é que ele tenha um perfil técnico. Mais técnico do que político, porque isso nos ajuda muito na hora de buscar investimentos na área, na hora de compreender uma crise na polícia, uma grande investigação. Sempre nos facilita muito que um perfil técnico, assim, a categoria entende como melhor, mas isso também não tem uma regra. E nós já tivemos também perfis políticos que demonstraram total habilidade com a segurança pública, né? Mas, se Deus quiser, o Ronaldo Caiado, o Dr. Ronaldo vai ser muito sábio nessa escolha, nós ainda não sabemos de onde ela vai partir. E se ele escolher um nome que estiver fora da lista tríplice, interfere alguma coisa? Não, nós somos subordinados, né, ao delegado-geral, ao secretário, independentemente do nome que ele escolher. Como eu disse, não vai ter nenhuma consequência, nós vamos desenvolver os mesmos trabalhos, vamos compreender a vontade do governador,
mas como eu disse, não deixa de ser um parâmetro e um direcionamento para que os gestores enxerguem as lideranças do momento. Entendi. Legal. Só fazer um comentário aqui, o Tomás Aquino comentou, olá Silvana, ótima iniciativa pela lista tríplice, está elogiando aí. E para finalizar, queria saber o seguinte, na opinião do sindicato, quais são as necessidades, as demandas de investimento para a Polícia Civil a partir do ano que vem? As principais. Efetivo. Nós temos hoje uma carência de efetivo, Márcio, de 54%. Como assim? 54% que tinha que... Nós temos uma carência de 54%. O que está na lei, que deveria existir como policiais da ativa trabalhando hoje, tem menos 54%. Entendi. Então, é um buraco de 54% de falta de efetivo. Porque por mais que você invista em capacidade tecnológica, em cursos, quando falta muita gente, acaba que é como um hospital muito bom, muito potente, que falta pessoal ali para atender emergência. Fica só na emergência, quanto menos em cirurgia eletiva. Então, assim, nós precisamos resolver o problema do nosso efetivo em primeiro lugar. Em segundo lugar, buscar investimentos nacionais. Porque para aprimorar a polícia em tecnologia. Tecnologia é o futuro. A tecnologia é o futuro para a polícia que investir. Nós não temos como fugir dessa regra, e tecnologia é algo caro, ou pelo menos criativo, tem que ser. Nós precisamos de ter esse perfil. E capacitar sempre, capacitar o colega para ele sempre estar atualizado, porque hoje em dia, com essas grandes macro-organizações que tomaram conta do país, organizações criminosas, nós temos que estar à frente deles. Então, assim, nós só conseguimos isso estudando, né? E aplicando a investigação aliada à tecnologia para conseguirmos alcançá-los. Então, assim, nós precisamos também incrementar a verba. A verba da Polícia Civil hoje é uma verba muito módica comparado com outros estados, mas isso daí vai ter que ser um projeto de governo. Entendi. Não, beleza. Legal, era isso. Queria agradecer aí os espectadores aí que assistiram a gente e agradecer a senhora por ter vindo aí conversar um pouco com a gente. Estou à disposição. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa também. Legal. Obrigado.